Senhor, né? Deixa eu... Será uma palavra de correção, mas será uma palavra de advertência, né? Uma palavra de advertência, aonde se encontra em 1 João, né? No livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, vizinho de Apocalipse. Lá em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1, aonde traz por título a mensagem Os Falsos Profetas. Ah, então o título da mensagem, Os Falsos Profetas. Vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 1. A seguir. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que já há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Estamos diante de uma palavra aqui, irmãos, que é uma palavra reveladora e libertadora. E esta palavra aqui, ela é por os últimos dias, né? Na qual nós estamos vivendo. Esta palavra, ela já foi profetizada, né? Creio eu que há mais de 3.000 anos essa palavra foi profetizada. Mas eu quero trazer algo para os irmãos hoje da parte do Senhor, uma visão que o Senhor me deu a respeito desta mensagem. O Senhor me deu uma visão, e eu sempre procuro pregar a palavra do Senhor com visão, né, com a visão do Espírito Santo da verdade. Então, nós entendemos que a palavra está dizendo, no capítulo 4 de João, 1 João, vizinho de Apocalipse, olha só o que a palavra está dizendo, né? Amados, não creais em todo espírito. Observe que a palavra não está dizendo assim, não creia nas pessoas, né? A pastor Jesus, irmã Joseli, não creia nas pessoas. A palavra não está dizendo assim, não creia no pastor fulano, no pastor Bertrano. Está entendendo a visão? A palavra não está dizendo para você e para mim, não crer nas pessoas. Mas olha aqui o que a palavra fala: amados, não creais em todo espírito. O que nós entendemos aqui? Que dentro do ser humano tem um espírito dentro da mente. Isto é fato. Dentro da mente do ser humano existe um espírito. Agora, eu e você, nós temos o direito
Nós temos o direito de examinar as palavras que saem da boca das pessoas, se aquelas palavras que saem é de Deus ou não. Porque o que sai da boca das pessoas é espírito. Tá certo? Mas provai se os espíritos são de Deus. Olha lá. Existe uma passagem bíblica que nos diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa que não tem Deus, ela fala que acredita, mas ela não tem. Ela não tem a revelação. Ela não tem o conhecimento. Então, uma coisa é ela dizer que acredita. Outra coisa é ela ter intimidade. É ela conhecer esse Deus e servir ele, ter prazer em servi-lo. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora, olha só, a própria palavra já está nos ensinando. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Olha lá, escute bem isso aqui. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Não está dizendo toda pessoa que confessa. Não, é muito mais profundo. É algo muito mais íntimo do homem, do ser humano, da mulher e do homem. É mais íntimo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ok? Muito bem. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E hoje, essa noite, você vai saber quem são os falsos profetas. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo. Então, o espírito do anticristo, ele já está no mundo. Em que lugar, pastor, que ele está? Na mente humana. Ô doido, pastor, que é isso? Aonde é que ele está operando? Na mente humana. Ou você não sabia que você é um espírito que está aqui nessa terra? Você sabia disso? Que você é um espírito que habita num corpo. Sim. A palavra nos diz assim. João 4:24. Deus é espírito. Se Deus é espírito, você é o quê? Se a Bíblia fala que nós somos semelhantes a Ele, se a palavra do Senhor fala que nós nos parecemos com Ele, Deus é espírito. E um espírito cria o quê? Um espírito gera o quê? Espírito. A palavra nos diz que Ele é o Pai dos espíritos. O nosso Deus, Ele é Pai dos espíritos. Está vendo aí? Então, quando a palavra está dizendo aqui, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo. A palavra eis que já está no mundo, está na mente humana. O espírito enganador está na mente humana. A palavra nos diz que uma terça parte foi expulsa do céu. E essa terça parte que foi expulsa do céu, ele não tem outro lugar para habitar a não ser na mente humana. Ele não tem outro lugar.
Mas a mente não foi Deus que fez? Foi. E quem fez os anjos caídos? Deus. Quem é que fez a serpente, o tentador, o agente do mal? Foi Deus também que fez. Tá vendo só? Ele está na terra só esperando uma ocasião, esperando uma brecha minha, uma brecha sua, para ele poder estar entrando na tua mente ou na minha. Depende da situação. Temos que tomar muito cuidado. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Tá vendo? Quem é que está em você? Quem é que está em mim? Quem é que você tem confessado? Né? Então, eu fiz uma anotação aqui que o Senhor me impulsionou a fazer assim, ó. Para não falar nome de nenhuma... Para não falar nome de nenhuma igreja, não falar nome de nenhuma entidade religiosa, né? Eu quero ser bem suave aqui, ó. Olha só o que o Espírito Santo me inspirou a dizer, ó. Existem manifestações por aí afora, no mundo todo, que não crê no Espírito Santo, da verdade. Não acreditam que Jesus faz milagre até os dias de hoje. Tá vendo? Então, se você fizer uma pesquisa no Google, perguntando para o Google vai te responder. Faça uma pesquisa, faça uma análise, né? Então, eu vou repetir isso aqui, ó. Existem manifestações por aí afora, no mundo todo, que não crê no Espírito Santo da verdade, não acreditam que Jesus faz milagre até o dia de hoje. Existem manifestações pelo mundo na qual não crê que Jesus é o Filho do Espírito Santo. Existem manifestações pelo mundo afora que acredita que Jesus foi um profeta comum, nascido de homem e de mulher. Existem manifestações que não acreditam no nome do Senhor Jesus Cristo. Escute bem o que eu estou falando. Existem manifestações que não acreditam no nome soberano de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Eu não vou falar nome aqui, mas faça uma pesquisa. Ou então me procure no meu privado que eu falo abertamente. Então vamos lá. Então, irmãos, é muito sério isso aqui que nós estamos tratando hoje, né? Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que confessa o nome de Jesus, nos ouve, tá? Nós estamos falando aqui de espíritos que não acreditam que Jesus Cristo veio em carne. Nós estamos falando aqui de espíritos que não crê que Jesus Cristo é o Filho do Espírito Santo. Nós estamos falando de espíritos que não acreditam que Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo. Nós estamos falando de espíritos aqui que não acreditam e que alegam que Jesus foi um dos profetas nascido de homem e de mulher pela vontade da carne. São espíritos enganadores, tá? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Como é que vamos conhecer o Espírito da verdade e do erro? Todos aqueles que trazem uma fé diferente, aqueles que não acreditam, os espíritos que não acreditam que Jesus Cristo faz milagre até os dias de hoje,
Os espíritos que não acreditam que Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. Não nasceu pela vontade da carne e nem do sangue. Jesus não nasceu pela vontade da carne nem do sangue. Ok? Então, existem espíritos espalhados pelo mundo que não acreditam. E que acredita dessa forma. Que Jesus foi um dos profetas. Que Jesus foi um dos profetas e que nasceu de homem e de mulher. Existem espíritos por aí afora que acreditam deste jeito. Ok? Agora, nós vamos estar lendo uma porção da palavra no livro de Romanos, no capítulo 8, aonde o nosso irmão Mário, ele até parece que sabia, né, dá a impressão que ele já sabia que eu iria abordar o assunto a respeito de Romanos, que é as cartas de Paulo. Então, capítulo 8, escute isso aqui que é muito importante para nós, né? Muito importante para nós. E eu estou nessa noite trazendo para vocês aqui, né? Revelando na palavra aqui as condições, né, dos espíritos que não acreditam que Jesus Cristo veio em carne. Existem espíritos que não acreditam. Eu não estou dizendo pessoas, eu não estou falando religião, eu estou falando que existe espírito, está escrito na palavra. Irmãos, ali o apóstolo João, 1 João, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Não creais em todo espírito. Tá vendo? Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, agora, nós vamos estar lendo aqui em Romanos capítulo 8. A partir do versículo 9, olha o que diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Está escutando isso aqui? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E agora eu vou falar abertamente aqui, irmãos. Os nossos irmãos muçulmanos, eu quero falar abertamente para que nós possamos saber do que estamos falando. Os nossos irmãos muçulmanos, né? Não é uma crítica que eu vou estar fazendo, mas é uma advertência para que nós possamos saber que não é todo mundo que é o nosso amigo. Não é todo mundo que eu posso estar andando de braço dado aqui, nesse aplicativo e na vida real. Eles acreditam, olha só, que Jesus Cristo foi um dos profetas nascido da carne, de homem e de mulher, pela vontade da carne. Eles acreditam que ele foi um dos profetas. Não acreditam que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Eles não acreditam. Que fique bem claro isso, né? A forma deles acreditar é diferente da nossa. Outro, os judeus. Ok? Não é uma crítica, mas é uma advertência para que nós possamos saber. Eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam em Jesus. Aí eu vou chamar de meu irmão se está rejeitando Jesus. Eu vou chamar de meu irmão então. Então eu estou certo. Eu vou ter ele como meu amigo. Aquele que confessa Jesus não é meu amigo. Tem coisa errada na minha vida e na tua.
Aquele que confessa o nome de Jesus, aquele que acredita no nome de Jesus, é meu inimigo. Agora, o camarada cospe em Jesus. O camarada desfaz de Jesus. Sabe do que a mensagem, aqui no Brasil, pelo menos é assim. A mensagem dos judeus, infelizmente é assim. Eles falam, eles blasfemam do nome de Jesus. Eles blasfemam do nome de Jesus. Então, irmãos, eu sei do que eu estou falando. Faça uma pesquisa, tá? Faça uma pesquisa, por gentileza. Então, vamos lá. Ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. É muito sério o que eu falei aqui. Eu acho engraçado que todos gostam de pregar a verdade. Mas quando é uma verdade que não encaixa com a verdade dele ou dela, parece que fica meio um corpo estranho, né? O que eu estou falando aqui nessa mensagem de hoje é que existem espíritos que não confessam Jesus, não acreditam em Jesus. E eu estou sendo bem específico nessa noite, para que nós possamos entender que a fé dos muçulmanos é diferente da nossa. Não é do mesmo Deus que eles acreditam. Diferente. Não é no mesmo Deus. Tá? Os judeus também não confessam Jesus. Eles blasfemam do nome de Jesus, tá? Eles não acreditam. Eles pisam o nome de Jesus. Eu sei do que eu estou falando. Eu senti na própria pele. Então, irmãos, olha só. Escute bem isso aqui. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Filipenses capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. A palavra nos diz assim: e Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse a Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Irmãos, todo espírito que não confessa Jesus, eu creio, veja bem, na linguagem judaica, é trocado Jesus por Messias, mas eles não creem no Jesus. Eles falam, escute bem que eu vou falar. Eles acreditam que o Jesus que nós seguimos aqui é o Jesus romano. Escute bem isso aqui que é forte, tá? Vai vir pedrada? Vai, mas eu estou preparado. Eles acreditam que o Jesus que nós servimos é o Jesus romano. Conversa com qualquer um do judaísmo. Os que acreditam no judaísmo, eles chamam o Espírito Santo de eterno, de altíssimo, chamam de altíssimo, de eterno, Jesus de Messias. Mas eles alegam que o Jesus que nós servimos é o Jesus romano.
Eu estou sendo bem claro aqui, irmão. Nem que seja a última mensagem, mas o povo de Deus que acredita no nome do Senhor Jesus Cristo, não deixe nenhuma mensagem apagar o nome de Jesus da tua mente. Continue crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Custa o que custar. O agente do mal, ele está querendo isto, fazer uma lavagem cerebral na mente humana, para deletar o nome do Senhor Jesus Cristo. Está fazendo conspiração contra o povo do nome do Senhor Jesus Cristo. O povo que acredita no nome do Senhor Jesus Cristo. Você quer ver como que é sério? Olha o que eu vou estar lendo aqui, ó. Olha o que eu vou estar lendo aqui, ó. Presta atenção. Quem vos ouve, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Quem rejeita a minha mensagem, que eu estou pregando aqui, que não é minha, é do Senhor Jesus Cristo, quem rejeita, está rejeitando Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita o Eterno. Está rejeitando o Altíssimo. Ok? Porque Jesus foi gerado do Altíssimo. Jesus foi gerado do Eterno. Então, meu amigão, aqui não. Aqui é Bíblia. Aqui é Bíblia, amigão. Qualquer que receber uma destas crianças, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Quem foi que enviou Jesus? Foi o Espírito Santo. Aí, de repente, o camarada se levanta. Eu creio no Altíssimo, eu creio no Eterno, eu creio no Messias. Mas não creio em Jesus, porque o Jesus é o Jesus romano. Rapaz, vai se converter. Vai se converter. Em nome de Jesus. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe. A mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Quem foi que enviou Jesus? Foi o Espírito Santo. Ele nasceu, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus. Tá? Então, a minha fé não vai ser deturpada. A minha fé não vai ser deletada. Porque eu creio piamente, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, eu acredito no nome soberano de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E qualquer mensagem que vier contra os princípios da palavra do Senhor Jesus Cristo, seja anátema. É a Bíblia que a palavra nos diz assim: ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, além desse que eu vos tenho pregado, anunciado, seja anátema, seja maldito. Irmãos, eu não posso ter amigo. Eu quero dizer para você sinceramente, quem faz parte do judaísmo não é amigo do povo que crê no nome de Jesus. Grave bem isso. Grave bem isso. Quem faz parte do judaísmo não acredita no Jesus que você serve. Este é um esclarecimento, irmãos, para que nós possamos saber. Por isso que João, lá em 1 João, quando ele nos adverte, para finalizar a mensagem aqui, eu vou ler pela última vez aqui para nós poder entender. Ó, quando João fala para nós assim, ó: amados, não creai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, está vendo? O espírito não confessa Jesus. Está vendo aí? Agora você sabe que o judaísmo não confessa Jesus. Agora você sabe que os muçulmanos não confessam Jesus da maneira que nós cremos. Ok, irmãos? Então, fica essa mensagem ao meu e ao teu coração. Guarde isso na tábua do teu coração. Vou estar orando nesse instante. Vou estar orando. Senhor Jesus Cristo, eu dou graças a Ti, Senhor, por esta palavra que o Senhor concedeu. Eu sei que eu vou ter consequência por essa palavra, Senhor. Eu sei que eu vou pagar um grande preço. Os ataques serão grandes. Mas já de antemão aqui, eu perdoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que vão se levantar contra esta mensagem. Eu perdoo um por um, em o nome do Senhor Jesus Cristo, todos os ataques, todos os levantes que vão se levantar. Eu já estou perdoando. Eu já perdoo um por um, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, o que pousa sobre a minha cabeça, eu sou batizada em nome de Jesus Cristo. Eu dou testemunho do nome de Jesus. Eu sou batizada em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E eu dou testemunho do nome do Senhor Jesus. Eu confesso o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome soberano. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que eu posso perdoar. Por que eu posso perdoar? Porque o meu batismo em Atos 2,38, eu tenho que falar: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo é para o perdão. Por isso que na minha cabeça pousa o dom de perdoar, em o nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, e todos digam amém e amém, Senhor Jesus. Só um momentinho aí que eu vou colocar um louvor aqui. Terminando esse louvor, irmãos, já estaremos encerrando a live, amém? Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos